Boa tarde para vocês. Tudo bem? Gente, o que eu vou falar hoje aqui responde uma questão da sua prova. Vou fazer uma live curtinha de 10 minutos para responder uma questão da sua prova. Então fica aqui, não vai ficar gravado. Galera, o tema dessa live de hoje é sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado. E eu quero que fique aqui só quem realmente quer passar. Porque o que eu vou falar aqui vai aparecer sim na sua prova, pelo menos uma questão. Então eu quero que fique aqui realmente quem quer passar. Quem não quer passar pode sair, mas quem realmente quer passar, presta muita atenção nisso. Vamos lá, eu vou falar sobre responsabilidade civil objetiva do Estado. Gente, responsabilidade civil objetiva do Estado. O que é mais importante é o conceito, que está aqui no artigo 37, parágrafo 6º. Olha como que esse artigo é cobrado. O que é mais importante é o conceito. Vocês já sabem, tudo que está em vermelho no meu livro responde a mais de 300 questões de prova. Então vamos entender. Qual que é o conceito de responsabilidade civil extracontratual do Estado? Responsabilidade. Quando é que o Estado vai ser responsável por algo? Ele se responsabiliza, gente, por qualquer tipo de conduta dos seus agentes públicos. Então, quando você se tornar agente público, o Estado vai se responsabilizar pelas suas condutas, porque a sua vontade é imputada à pessoa jurídica na qual você está inserido. Como assim? Isso é a teoria da imputação volitiva, que pode aparecer na sua prova. A sua vontade é imputada à pessoa jurídica na qual você está trabalhando enquanto servidor público. Então, o Estado se responsabiliza pelas condutas dos seus profissionais, dos seus funcionários, dos seus servidores públicos. Se porventura um servidor público edita uma medida que causa um dano a um particular, um dano anormal e específico a um particular, o Estado vai indenizar esse particular. O Estado responde, ele se responsabiliza por esses danos. Prof, como é que está no artigo 37, parágrafo 6º, que você falou que é o artigo mais cobrado? Está aqui todo de vermelho, é o artigo mais cobrado que eu tenho que saber. Como é que está nesse artigo? Pessoal, as pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Como assim? Pessoa jurídica de direito público, quem que é? Estado, município, União, Distrito Federal. Pessoa jurídica de direito público também, autarquia, fundação pública. Pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, empresa pública, sociedade de economia mista, além disso, concessionárias e permissionárias de serviço público. Todo mundo, macete para vocês, todo mundo que presta serviço público responde objetivamente pelos danos causados pelas condutas dos seus agentes. Como assim? O que é responsabilidade objetiva? Você está trabalhando no INSS. Você é um servidor público. Você editou um ato que prejudicou uma pessoa, um cidadão. Prejudicou de forma anormal e específica. Esse cidadão, ele quer uma reparação. Reparação civil, quando eu falo de reparação civil, eu falo de dano. Ele sofreu um dano e ele quer receber uma indenização. Quem é que vai indenizar essa pessoa, esse cidadão? O INSS. Não é você, servidor, é o INSS. Desde que o cidadão demonstre que ele sofreu um dano em razão da conduta de um agente público e que há um nexo de causalidade. São 3 elementos só que configuram a responsabilidade civil objetiva: dano sofrido pelo cidadão, conduta do agente público e nexo de causalidade. Nexo de causalidade, como assim, prof? A conduta do agente foi responsável pelo dano. Isso que é nexo de causalidade. 3 elementos só. Por isso que a gente fala de responsabilidade civil objetiva. Por quê? Hora nenhuma a gente leva em consideração se o agente público, se o servidor lá do INSS agiu com dolo ou se ele agiu com culpa. A gente não leva em consideração as questões relativas ao dolo ou culpa do agente. Isso não é levado em consideração para indenizar aquele cidadão.
Então, essa é a lógica. Pensa comigo. Responsabilidade civil. Lembra que civil, na esfera civil, eu estou falando de dano. Então, quem sofreu um dano vai o quê? Vai pleitear uma indenização, uma responsabilização na esfera civil. Prof, mas se eu sofri um dano que na verdade é um crime, aí a responsabilidade vai ser penal, na esfera penal. Aqui eu estou falando de responsabilidade civil extracontratual do Estado. Por que é extracontratual? Porque é fora de uma relação contratual. Se você celebra um contrato com um particular e o particular não cumpre o que ele deveria cumprir, você vai ajuizar uma ação de reparação civil contratual, fundada naquele contrato. Agora, no caso da responsabilidade do Estado, não tem contrato. Não tem contrato. O Estado, gente, em razão da teoria do risco administrativo, em razão do fato de que ele assume o risco de administrar a coisa pública, em razão do fato de que ele assume essa responsabilidade, toda e qualquer conduta dos seus agentes, dos seus servidores, que causarem um dano a um cidadão, vão ensejar responsabilidade civil extracontratual. Então funciona assim, prof, mas não é levado em consideração o dolo, né, a intenção que o agente público teve de prejudicar aquela pessoa? Ou não é analisado que aquele agente público não queria trabalhar? Isso não é levado em consideração? Não. Responsabilidade aqui objetiva, sem levar em consideração os elementos subjetivos. Olha, subjetivo vem de sujeito, né? Vem do que a pessoa sente. Ela tinha intenção de prejudicar. Ela não estava trabalhando direito, ela agiu com culpa. Mas nesse caso, quando eu falo de responsabilidade civil extracontratual do Estado, eu não levo em consideração a culpa ou o dolo do agente público. Os elementos subjetivos eu não levo em consideração. Prof, mas tá. Aí eu tenho o Estado indenizando aquele cidadão. Se porventura depois o Estado verificou que o agente público que cometeu aquela medida, ele agiu com dolo, ele agiu com culpa, ele tinha a intenção de prejudicar. Aí o Estado, em momento posterior, vai ajuizar uma ação que a gente fala que é a ação de regresso. Ele ajuiza uma ação só contra o agente público e fala, ó, agente público, vi aqui que você agiu com dolo. Tive que pagar uma indenização para o cidadão ali, para o João. Agora eu verifiquei que você agiu com a intenção de prejudicar o João. Então eu vou ajuizar uma ação contra você, servidor, e você vai ter que o quê? Me restituir, me pagar a indenização que eu tive que pagar para o João. Essa que é a lógica. Olha só o esqueminha, gente. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Um agente estatal praticou uma conduta que ensejou um dano a um particular. Estou diante de uma situação em que o agente estatal, temos a conduta do agente estatal que ensejou um dano e há um nexo de causalidade. Eu vou analisar o dolo, a culpa do agente? Não. Beleza. Aí o particular vai receber uma indenização. Depois o Estado vai ajuizar uma ação de regresso contra o agente público. Contra o agente público, desde que verificado que ele agiu com dolo ou agiu com culpa. Aí a gente está diante de uma ação regressiva. Então tá. Pontos importantes que a gente já viu. O conceito é o ponto mais cobrado de responsabilidade civil objetiva do Estado. Esse é o artigo mais importante. O conceito está todo em vermelhinho, gente, porque ele responde a mais de 300 questões. Leu essa parte aqui vermelhinha? Aproxima o seu lado QR Code de questões e vão aparecer todas as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Responde as questões. Anota as quantas que você fez, quantas que você acertou. Eu já mostro para vocês o que é mais cobrado. O que está em vermelho responde a mais de 300 questões, o que está em verde a mais de 100 questões e o que está em amarelo até 200 questões. Beleza. Então tá, já entendi a lógica. Pontos importantes. Conduta do agente. Pessoal, aqui tem várias pegadinhas para vocês. Aqui as questões de novo. Várias pegadinhas. Vamos entender o que você tem que saber sobre conduta do agente. A conduta do agente público deve ser uma conduta no exercício da função pública, né? Não adianta você ter passado num concurso público, aí no final de semana você discutiu com o seu vizinho, bateu no carro do seu vizinho. O Estado vai indenizar seu vizinho? Vai se responsabilizar pela sua conduta? Não. Aquilo ali foi uma briga privada no final de semana, você não estava trabalhando.
Agora, quando o servidor público estiver trabalhando no exercício da função pública, quem se responsabiliza pela sua conduta é o Estado. Mas aí entra aquela questãozinha de prova. O policial estava de férias e aí ele presenciou um furto. Ele gritou, polícia, com a arma e atirou no rapazinho que estava ali furtando a bolsa da velhinha. Nesse caso, o rapazinho sofreu um tiro, sofreu um dano, em razão da conduta de um policial. Ah, prof, mas ele estava de férias. Se ele está de férias, o Estado não se responsabiliza pelas suas condutas. Sim ou não, prof? Pessoal, o agente público que está de férias, mas faz uso da qualidade de agente público, quando ele gritou polícia, ele fez uso da qualidade de agente público. Naquele momento, ele assumiu que ele é o quê? Um agente público. Então, gente, o Estado vai se responsabilizar sim pelas condutas dos seus agentes que estiverem de férias, desde que eles o quê? Estiverem usando da qualidade de agente público. Como ele gritou polícia, ele usou da qualidade de agente público naquele momento. Então, o Estado responde pelas condutas sim. Beleza? Ok. Segundo ponto, gente, outro aspecto que gera dúvida. Esse mesmo policial chegou em casa nesse mesmo dia, irritado, pegou a sua esposa traindo ele com uma outra pessoa na cama. Não pensou duas vezes, atirou na esposa e no amante. Não pensou duas vezes. E aí? Nesse caso, atirou contra a esposa e o amante. O Estado vai se responsabilizar? O Estado vai pagar uma indenização para a família dessa esposa? Vai ou não vai? Não vai. Por quê? Naquela situação ele estava em casa, né, gente? Em casa. Não fez uso da qualidade de agente público. Não fez uso da sua função pública para praticar aquela conduta, né, que assassinou duas pessoas. Nesse caso, não há responsabilidade do Estado. Então, ponto importante para você. Sobre a conduta do agente público deve ser uma conduta no exercício da função pública, fazendo uso do exercício da sua função, beleza? Para configurar a responsabilidade do Estado. Beleza. Segundo ponto, gente. Pessoas da responsabilidade. Tá vendo que isso aqui tá tudo em vermelhinho? Essa parte aqui responde a mais de 1000 questões de prova. Tá com dúvida na explicação? Pode escutar aqui o áudio, viu, gente? Tá tudo novo, os áudios. E aqui, leu essa página? Olha, 1000 questões. Só essa parte aqui, acho que é 1009 questões. Aqui até 100 questões, acho que são 82. Eu olhei isso hoje. E aqui até 200, 196 questões. Então, só essa página aqui são quase 2000 questões que são respondidas. Né? Eu já falei com vocês, o livro é fininho. Foi feito para você responder 42.000 questões de prova em 7 dias, né? Para você estudar em tempo recorde. 7 dias só, ele é fininho, beleza. Pessoas da responsabilidade. Galera, o que cai muito em prova? Quem é que responde objetivamente pela conduta dos seus agentes? Quem, prof? Quem que responde objetivamente? Quem presta serviço público. Prof, é só o Estado que responde objetivamente? Não. Sabe por quê? O Estado, gente, mediante contratos de concessão, de permissão, ele transfere para empresas privadas a execução de um determinado serviço público. Quando aquela empresa privada se torna responsável pela execução de um serviço, gente, quando ela estiver executando aquele serviço público, ela está desempenhando a atividade administrativa. No momento que a empresa de ônibus foi contratada pelo município para prestar o serviço de transporte público, ela está assumindo uma função que é pública, uma função administrativa. Se ela está assumindo aquela função administrativa, ela está assumindo também um risco administrativo. Então, se porventura o motorista do ônibus freou bruscamente, e aí uma velhinha que estava ali dentro do ônibus se segurando, caiu e machucou, sofreu um dano, aquela empresa de ônibus, aquela empresa concessionária responde objetivamente por esse dano sofrido pela velhinha. A velhinha vai demonstrar que estava no ônibus, que o motorista freou bruscamente, que ela sofreu um dano e que é um nexo de causalidade. A responsabilidade civil da empresa concessionária, permissionária de serviço público vai ser uma responsabilidade também objetiva.
Prof, mas a empresa concessionária permissionária de serviço público é uma empresa privada, prof. Sim, uma empresa privada que está prestando o serviço público, que está desempenhando função administrativa. Se ela está desempenhando função administrativa, ela assumiu o risco administrativo. Então, essa empresa privada que assumiu esse risco administrativo, sim, gente, ela vai o quê? Responder objetivamente pelos danos decorrentes da conduta dos seus agentes. Beleza. Próximo ponto, galera. Próximo ponto. Dano, galera. Dano tem que ser o quê? Um dano, um prejuízo específico e anormal. Ah, galera, todas as palavras em negrito são as palavras-chave. Se vocês quiserem anotar no caderno de vocês só as palavras-chave, eu já separei para vocês. Beleza. Como assim dano anormal e específico? Vamos dizer que você costumava ir da sua casa para o trabalho em 10 minutos. E aí colocaram uns 20 sinais de trânsito, vários sinais de trânsito. Agora você está demorando 40 minutos para chegar no seu trabalho. Poxa, você sofreu um dano, né? Sofreu um dano. Está demorando mais para chegar no trabalho. Um dano em razão da conduta do Estado, que mudou as normas de trânsito. Há um nexo de causalidade. Você pode ajuizar uma ação contra o Estado? Pedir uma indenização? Porque agora você está demorando mais no trânsito? Pode ou não pode? Não pode. Sabe por quê? Esse dano que você sofreu é um dano que não é um dano anormal. Não é um dano específico. É uma mera inconveniência. Agora está chegando mais tarde no trabalho. Sai mais cedo. Você não quer trânsito? Vai morar na montanha, sozinho, sem ninguém. Então, como você quer viver em sociedade, você tem que tolerar algumas regras para a sociedade funcionar. Esse é um dano que não enseja indenização. O dano que vai ensejar indenização, reparação civil, é um dano anormal e específico, beleza? Ah, prof, mas a conduta do agente público tem que ser uma conduta ilegal? Não necessariamente. Tanto a conduta ilegal quanto a conduta legal, que está em conformidade com a lei, pode ensejar o pagamento de indenização. Porque olha só, pensa o seguinte, vamos dizer que foi autorizada a construção de uma passarela numa avenida, e aí a passarela está passando ali, bem ali na portinha da sua casa, sabe? O primeiro degrau da passarela está ali bem pertinho da porta da sua casa. Só sei que agora tem 10 mil pessoas passando na passarela todo dia, e ficou pequeno o espaço da calçada até a porta da sua casa, você não está conseguindo nem mais abrir a porta. Poxa, construir uma passarela é algo legal? Em conformidade com a lei? É algo que está em conformidade com a lei? Mas gerou um dano para você. Você nem consegue mais abrir a porta da sua casa. Gerou um dano para você. E aí? E aí que você pode pleitear uma indenização, sim, porque sofreu um dano em razão da conduta do Estado e é um nexo de causalidade. Prof, mas essa é uma conduta legal. Construção de passarela é uma conduta em conformidade com a lei. Eu sei, mas independentemente de ser uma conduta legal ou uma conduta ilegal, se ela causou um dano a um particular e esse dano foi anormal e específico, ele deve ser indenizado. Por quê? Tá todo mundo se beneficiando com a passarela. Só você está sendo prejudicado? Não é justo. E o princípio da isonomia? Você não pode ser prejudicado em benefício de todo mundo? Não é justo isso? Então, cabe indenização, sim, cabe reparação do dano sofrido em razão de uma conduta legal ou conduta ilegal, beleza? Ok, prof. Além disso, gente, teoria do nexo de causalidade. Ah, galera, o nexo de causalidade. Nexo de causalidade, o que é isso? Uma relação de causa e efeito. A conduta do agente público tem que ser responsável pelo dano sofrido. Prof, existe alguma situação em que há uma excludente da responsabilidade do Estado? Há um rompimento do nexo de causalidade? 3 situações. Quando o dano sofrido, gente, decorre de culpa exclusiva da vítima, quando o dano decorrer de um caso fortuito ou força maior, ou quando ele decorrer de um ato de terceiro. Como assim? Estou pleiteando uma indenização do Estado, mas na verdade sofri esse dano por minha culpa. Eu que causei esse dano. Poxa, aí não tem nexo de causalidade. Aí o quê? Aí você não vai receber uma indenização. Ou então, estou pleiteando uma ação contra o Estado, mas quem que praticou o dano, quem causou o dano foi um terceiro. Foi uma pessoa que me prejudicou, não foi o Estado. Poxa,
aí também há um rompimento do nexo de causalidade. Ou então sofri um dano em razão de um caso fortuito, de uma força maior. Aí o Estado também não vai te indenizar. Beleza? Isso na teoria do risco administrativo. Galera, por hoje, é isso que eu quero falar com vocês, mas eu volto amanhã para falar com vocês sobre a teoria do risco criado, teoria da responsabilidade por omissão do Estado, teoria do risco integral. Vou ver se eu volto amanhã cedo. Qual é o horário que vocês acham melhor de fazer live? Mas dá uma olhadinha em tanta questão que a gente fez, olha. A gente falou tudo isso aqui, ó. Falamos sobre o tópico mais cobrado, que é o conceito, falamos sobre o artigo 6º. Esse é o artigo mais cobrado, dá uma olhadinha sempre aqui nos artigos mais cobrados. Falei com vocês que tudo que está em vermelho responde a mais de 300 questões, então olha só. Só essa página aqui já tem mais de 1000 questões de prova. Aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer as questões de prova na tela do seu celular para você responder. Essa evolução histórica é mais difícil de aparecer na sua prova, então eu passei ela. A conduta do agente. Falei para vocês sobre o mais importante. Esse exemplo aqui do policial que eu dei para vocês, os exemplos estão sempre aqui. Todos os exemplos estão sempre aqui. Pessoas da responsabilidade, macete, presta serviço público, responde objetivamente, responsabilidade objetiva. Esse é o macete. O dano tem que ser um dano anormal e específico, beleza? O dano tem que ser anormal e específico. E a gente falou um pouquinho sobre a teoria do risco administrativo. Amanhã eu volto para falar sobre teoria do risco integral, responsabilidade por omissão e terminar esse capítulo, né? Ação indenizatória e risco criado. São pouquíssimas páginas, gente. Eu condensei a matéria em poucas páginas, respondendo todas as questões de prova. Para você o quê? Para você acertar mais questão em menos tempo, aprender a matéria em tempo recorde. No final do capítulo tem os esquemas, né, de revisão. E no final do livro, gente, dá uma olhadinha que eu trago para vocês aqui, olha. Atos, licitações, as frases mais cobradas de responsabilidade civil extracontratual do Estado. Essas frases respondem a 62% da matéria, das questões dessa matéria. Eu respondi todas as 42 mil questões estão encaixadas nesse livro. Então esse livro aqui ele é fininho, né, gente? Mas não existe questão que não seja respondida por ele. Ele responde a todas as questões de prova dos últimos 10 anos. Já falei com vocês. Prof, se eu achar uma questão de prova que não é respondida pelo meu material, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou. Todas as questões repetidas estão aqui. E aí no final do livro, gente, lembra sempre disso. De dar uma olhadinha nas frases poderosas, que são as frases mais cobradas. E nos artigos, os artigos quentes, esses são os artigos mais cobrados. Lê os artigos mais cobrados, aproxima o celular do QR Code questões, vão aparecer na tela do seu celular as questões que são respondidas por esses artigos para você praticar na hora. Entendido, gente? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Alguma dúvida? Qual que é o horário que vocês gostam mais, gente, da live, hein? Me conta. Qual que é o horário preferido de live que vocês querem que eu faça? Me conta. Me conta. Dúvida? Mas, gente, sem dúvida. Então tá todo mundo sabendo tudo, ué? Alguma dúvida, gente? Pessoal, eu volto amanhã, mas eu queria saber o horário que vocês preferem. Me fala. 11 horas, 8 da manhã. Show. Tá, gente, ó, eu acho que a maioria prefere de manhã, vocês não acham, não? O que vocês acham? Que vocês não estão trabalhando? Me dá um retorno, por favor. E a gente volta amanhã, vou tentar voltar amanhã cedo pra gente ir revisando essa matéria. Combinado? Pra quem não tá ainda nos grupos, gente, dá pra entrar no grupo, a gente tá fazendo grupos de revisão. Todo dia questões comentadas nos grupos é gratuito. É só acessar o link da minha bio. Vou liberar para vocês um capítulo gratuito agora do manual nos grupos. Combinado? Um beijo grande para vocês. É ótimo estar aqui sempre. Conta comigo.